Bom, meu nome é Osana Macedo de Oliveira, eu sou brasileira da Bahia, já trabalhei em muitos institutos aqui em Buenos Aires, no CUI, todos esses institutos que a maioria de vocês devem conhecer, na Casa do Brasil. E hoje eu trabalho na Universidade Metropolitana para a Educação e Trabalho e no Instituto Guimarães Rosa, certo? O título do meu trabalho é O Ensino e Aprendizagem de PLE, Português como Língua Estrangeira, sob uma atitude decolonial. Eu também já fiz algumas especializações, sou licenciada em Letras Vernáculas pela Universidade Federal da Bahia, de onde eu venho, e fiz uma especialização em Gramática e Texto, lá na Unifax, e fiz aqui Educação e Tecnologia na Flaxo. Certo? Pretendo fazer outras, mas o tempo e o trabalho, como vocês sabem, professor, né? Não tem esse dinheiro tudo. Bom, fiz minha apresentação e agora eu vou falar um pouquinho sobre o meu trabalho, sobre essa perspectiva, que é uma perspectiva decolonial, né? Que é uma perspectiva que hoje em dia está se falando bastante, mas é importante a gente pensar que a decolonialidade e essa descoberta da decolonialidade, ela não vem de agora. Né? Ela tem 500 anos, ela surge com as comunidades quilombolas e com as comunidades periféricas, que tinham uma nova forma de ver e de pensar as relações, certo? Principalmente as relações interpessoais. E vamos ver como é que a gente pode trabalhar isso no contexto, né, de sala de aula, que é o objetivo. Relacionando também, porque tem muito a ver com a semana que a gente está, que é uma semana de consciência negra, mas que a gente também pense que não é a semana e o mês, né, que é novembro, que não é para a gente pensar e nem focar isso como uma vez no mês, quando nós temos no Brasil, que é o idioma que a gente está aprendendo e que a gente ensina, a maioria da população de origem afrodescendente, né? E aqui em Buenos Aires também tem como 10%, 15% da população que também é afrodescendente. Ok? Bom, vamos lá. O ensino de português eu vou abrir com uma citação de Bell Hooks. Acho que é por aqui, exatamente. Bell Hooks, que foi uma professora, escritora, ativista norte-americana, de grande importância, principalmente para o movimento antirracista e feminista, certo? Norte-americano. E ela diz o seguinte: na comunidade... Só um minutinho aqui, gente. Na comunidade da sala de aula, nossa capacidade de gerar entusiasmo é profundamente afetada pelo nosso interesse uns pelos outros, por ouvir a voz uns dos outros, por reconhecer a presença uns dos outros. É um texto que ela produziu, que se chama Ensinando a Transgredir, que inclusive está disponível em PDF na internet, se vocês tiverem interesse para ler, é muito interessante. Então essa citação, o que é que acontece? Ela nos faz refletir sobre os diversos territórios corporais que existem na sala de aula, né? E para que a gente possa promover o ensino e a aprendizagem, né, de um aluno e de um estudante, é importante que a gente respeite e esteja atento a esses diversos territórios corporais que existem, né? Que vem de outra cultura, que vem de outra cidade, que tem uma outra representação física, sexual, étnica, racial. Então, tudo isso é importante a gente estar atentos na hora que a gente vai promover esse encontro de ensino-aprendizagem, né? Porque ensinar um idioma, ensinar uma língua, também é ensinar o que se sente, o que se é, como se está, né? E qual é a sua identidade dentro desse contexto, tá bem? Então, por isso eu trouxe essa citação para vocês, para que a gente pense juntos como é que nós podemos ter atitudes que sejam decoloniais, e aí eu vou explicar tudo o que é decolonialidade, para ter atitudes decoloniais para que a gente possa incorporar esse estudante dentro da sala de aula. Não sei se vocês já tiveram a experiência de estar em uma sala de aula e aprendendo outro idioma, mas obviamente que sim. E quando a gente se sente pertencente a essa sala de aula, é muito mais fácil a gente aprender, né? Porque a língua, ela não é só estrutura, na verdade, não é isso? A língua é cultura, ou língua, cultura, né? Uma mesma palavra, uma única palavra. Então é importante a gente se conectar com essas diferenças que estão na sala de aula para que a gente possa promover
esse aprendizado cultural de um outro idioma. Ok? Bom, o que mais? E para pensarmos juntos, né, como promover essas mudanças, como promover essa nova forma de pensamento, então como é que a gente vai pensar, né, uma forma nova para promover a inserção dessas territorialidades não excludentes, né? Então como é que a gente faz para promover o ensino e aprendizagem dessas pessoas sem excluir essas pessoas, né? Porque a língua também é um ato político, não é isso? É um ato contra a discriminação, é um ato contra o racismo, não é isso? É um ato contra a desigualdade social. Bom, e para a gente começar a pensar nessas atitudes que eu venho propondo, eu acho interessante a gente também conceitualizar o que é colonialismo, o que é colonialidade, o que é epistemicídio e o que é decolonialidade, para a gente também trazer e refletir, na verdade, que atitudes são essas que a gente pode promover na sala de aula. Bom, esse slide, que também é imagem, né? Imagem também representa e fala e ensina. Eu trago aí o conceito de colonialismo, que o colonialismo, na verdade, é o processo de dominação e de exploração, né, de trabalho e de riqueza dos povos que foram colonizados. Nesse processo de exploração e de dominação, né, e das riquezas desses povos, de alguma forma eu trago o desejo de ser colono, porque esses povos, ao serem colonizados, ao serem explorados, ao serem escravizados, eles têm o que Paulo Freire falou, e que a gente já conhece essa frase, e acho que a maioria de nós, que é: quando a educação não funciona, quando a educação não existe, o desejo do oprimido é se tornar opressor. Não é isso que Paulo Freire dizia? Então é exatamente isso que acontece no processo de colonialismo, né? Eu não vou refletir sobre esse processo, eu quero dominar, eu quero ser também o opressor. Isso também é o que Frantz Fanon, que não sei se vocês conhecem, mas é um escritor, filósofo, psiquiatra da Martinica. Martinica é um lugar que fica na França, no interior da França, e ele escreveu a tese dele que se chamava Peles Negras, Máscaras Brancas. Nessa Peles Negras, Máscaras Brancas, ele quer dizer exatamente o que disse Paulo Freire. Para eu poder ser aceito, para eu poder ser inserido numa sociedade, eu, como ser humano negro, que não me vejo reconhecido na minha sociedade francesa, que não me reconhece como francês, e nessa época não reconhecia ele como francês, eu tenho que vestir máscaras brancas. E que máscaras brancas são essas? São atitudes, são comportamentos, né? A maneira como eu apresento uma comunicação, é uma forma de eu vestir uma pele branca, não é isso? Eu vesti uma máscara branca para poder ser aceito nessa sociedade que é tão eurocêntrica, né? Em que o eurocentrismo e os países que são do centro, eles têm uma superioridade, né, sobre a gente, sobre a nossa forma de ser, sobre a nossa forma de estar no mundo e, sobretudo, sobre a nossa forma de saber. Bom, falando de Francis Fanon, se puderem estudar, maravilhoso. Também tem várias coisas na internet sobre ele. E aí eu trago, depois de falar do colonialismo, que a gente já viu, que é o processo de exploração, de dominação, de riquezas dos povos, principalmente os povos da América, não é isso? Eu trago o que é a colonialidade, né? E quando a gente pensa em colonialidade, já é uma forma da gente pensar, já é uma forma da gente fazer a decolonialidade, certo? Porque a colonialidade, na verdade, é a hierarquização, né, da política e a hierarquização das questões culturais de um povo. Então eu pego o que é o eurocêntrico e digo que isso aqui é o que mais importa, é o que mais é valioso, mesmo que o meu país tenha sido independente, tenha se tornado independente. Então eu continuo ainda com o processo de colonização. Eu ainda me sinto colono. Por quê? Porque eu não consigo transformar a minha cultura em uma cultura padrão, em uma cultura dominante.
Entende? Então eu ainda sou um ser, eu ainda sou uma população que sou colonizada. Porque eu não pego toda a minha ancestralidade, toda a minha influência ancestral dos povos que foram escravizados, dos povos indígenas, e contemplo eles na sala de aula. Então eu ainda estou sendo colono, mesmo sendo um povo independente, né? Então, por isso como é que a gente faz para decolonizar? Como é que a gente faz para tirar esse pensamento de colono da nossa cabeça? E trazer para a nossa sala de aula outras experiências, outros repertórios civilizatórios. Bom, e aí tem um sociólogo que se chama, um semiólogo argentino, não sei se vocês conhecem, Mignolo, que fala sobre o conceito de colonialidade, que foi o que a gente tratou agora, e tem o Quijano, que é um sociólogo peruano, que ele divide a colonialidade em colonialidade do poder, colonialidade do saber e colonialidade do ser, né? O que seria a colonialidade do poder? Seria o poder político, né? E a colonialidade do saber, ele vem justamente na possibilidade de a gente poder misturar todos esses saberes que vêm de civilizações diferentes, né? E não só um único saber, que é o saber eurocêntrico, mas a gente pode trazer para a nossa sala de aula, para o nosso contexto de ensino-aprendizagem, o saber indígena, a gente pode trazer o saber africano, para promover e para inserir todas essas pessoas que são desses corpos civilizatórios, desses contextos civilizatórios na nossa sala de aula. E promover, obviamente, essa riqueza de aprendizagem que a gente tem, porque nós somos formados, na verdade, de várias culturas, e não só de uma única cultura, né? Acho que o grande lance, o grande clique que a gente tem que fazer na sala de aula, esse é o meu objeto agora de investigação, é começar a promover isso. E como é que eu posso promover isso? Trazer literaturas, trazer filmes, trazer imagens, e a partir dessas imagens, dessa literatura, dessa cultura, a gente vai promover o ensino e a aprendizagem, não só por uma perspectiva eurocêntrica, né? Mas por uma perspectiva que é a perspectiva do nosso povo, que é a perspectiva da mistura. Porque nós somos formados por essas diversas culturas, e não só por uma única cultura. Bom, aí depois da colonialidade do saber, a gente tem a colonialidade do ser. A colonialidade do ser já é muito mais profunda, né? Que é a de como você está no mundo, como você significa no mundo. Isso está relacionado o quê? Com a sua sexualidade, com o gênero, né? Com a sua etnia, né? Com as opções, com as suas escolhas de ser no mundo. Então, tudo isso também tem que ser respeitado para que a partir daí a gente possa ter um ensino e aprendizagem que seja sob uma perspectiva decolonial, né? Respeitar todos esses corpos que habitam na sala de aula, não é isso? Corpos negros, corpos indígenas, corpos gordos, corpos magros, corpos que têm várias dificuldades, como o ser humano, né? Tem a sua dificuldade. Então, quando a gente começa a trazer para a sala de aula, promocionar essas tensões para a sala de aula, para serem discutidas, é muito mais fácil que o aluno se aproprie dessa aprendizagem e que ela flua, né? Porque aprender e ensinar um idioma também é estar conectado com as diferenças, né? Sempre, porque somos diferentes. E graças a Deus. Oxalá. Bom, tudo bem até aqui? Claro, como água, como vinho rosé, como vinho tinto. Só no vinho, né? Bom, isso tudo para dizer o quê? Para que a gente trabalhe para isso aqui. Para que a gente trabalhe para o fim do epistemicídio. O que seria o epistemicídio? O epistemicídio é a morte do conhecimento, né? E quando a gente não respeita, e quando a gente não trabalha com as diferenças da sala de aula, e quando a gente não trabalha com as territorialidades corporais na sala de aula, a gente mata o conhecimento. Porque todas essas pessoas que são diferentes, elas trazem um conhecimento diferente para a sala de aula, e eu acho que a partir desse conhecimento é que a gente pode gerar o ensino e é que a gente pode gerar também a aprendizagem.
certo? E aí eu vou ler uma coisinha aqui para vocês, que é: quando falamos no fim do epistemicídio, estamos convidando todas, todos e todes a pensar que a sua vida, a forma que pensamos o mundo, sentimos o mundo e produzimos o mundo, precisa também de outros repertórios civilizatórios, né? Eu preciso escutar outras pessoas que têm outras experiências de vida, que estão em outros contextos sociais, que estão em outros contextos raciais e étnicos, para que a gente promova o que a gente quer na sala de aula de português como língua estrangeira, que é o fim da desigualdade social, o fim de atitudes racistas, não é isso? E o fim, principalmente, e o início, né, do respeito por todas essas outras civilidades que temos na aula. E aí eu trago para vocês uma escritora brasileira que se chama Lélia Gonzalez. Se vocês também não conhecem, por favor, estudem, porque ela trouxe um repertório cultural e de conhecimento filosófico muito grande, né, para o processo educacional e principalmente para o feminismo negro no Brasil. É uma intelectual, autora, ativista, professora, filósofa e antropóloga brasileira, tá? Então, e ela diz tudo isso que eu falei anteriormente e diz que nós não somos formados só por grupos europeus. Nós somos formados por outros grupos civilizatórios. E é importante que a gente pense sobre isso, porque, às vezes, no contexto da nossa sala de aula, a gente traz só um único repertório, né, de uma única civilização, e que não corresponde, porque nós somos formados por várias civilizações. Então, é interessante também que eu, quando esteja aí sentado aprendendo, eu possa me enxergar e me ver, né, nesse texto. Eu que venho, não sei, que sou descendente de indígena, eu posso me ver nesse texto. Eu que sou afrodescendente, eu posso me reconhecer nesse texto, né? Eu que sou gay, eu posso me reconhecer em um texto. Então, eu tenho que abarcar, nesse processo de ensino-aprendizagem, todos esses repertórios, né? Para que esse aluno e esse aprendizado de língua, que é uma coisa que, para mim, é uma coisa tão linda, né? Porque você sai de uma cultura para aprender um outro idioma, e quando acontece esse encontro, né, quando o aluno ele se torna etnógrafo do seu próprio conhecimento, né, eu acho que aí sim que é aprender um idioma, porque você não aprende só o idioma a falar, você aprende a cultura, a forma de pensar desse povo, né, e todas as suas origens ancestrais que eles trazem. Rosana, tem 5 minutos. Obrigada. Já estou perfeito. Atitudes decoloniais e interculturalidade. Bom, eu falei no início que a decolonialidade não é uma coisa nova. A decolonialidade tem 500 anos, né? E ela surge e ela, na verdade, ela se promove aí nessas comunidades que são periféricas, nas comunidades que são quilombolas, né? Que respeitam todas essas diversidades de saberes e diversidades de seres. O que mais? Então, pensar em atitudes decoloniais no ensino e aprendizagem de PLE é propor repensar o currículo da instituição. É propor a existência nesse mundo e, para isso, é preciso tensionar e provocar encontros dos marcadores sociais. Quais são esses marcadores sociais? Características diversas que compõem cada indivíduo, gênero, região, religião, cor de pele, etnia, etc., tudo que seja e que for diferente. Assim, promover a decolonialidade e interculturalidade é promover a interação entre pessoas diferentes. Porque o ensino de línguas não é meramente estrutural. A língua é como a gente pensa, é como a gente ela é como a gente se relaciona com a gente e como a gente se relaciona com o outro. Então, a pergunta que eu deixo para vocês é: e como é que a gente vai promover, né, ensino e aprendizagem de língua portuguesa sob uma atitude decolonial, onde a gente respeite todas essas territorialidades corporais, né, e civilizatórias? E, para finalizar, deixo aqui um pensamento de Geraldi, que eu acho que todos conhecem, porque esse é da antiga, um professor da Unicamp que tem vários textos, né? É muito mais importante estudar as relações que se constituem entre os sujeitos no momento em que falam do que simplesmente estabelecer classificações
e denominar os tipos de sentenças. Obrigada. Oi, boa tarde a todos. Boa tarde. Estamos? Ok. Bom, boa tarde de novo. Vamos apresentar hoje o trabalho intitulado Intertextualidade na Literatura Brasileira, que foi feito durante um curso que eu realizei no ano passado de abordagens contemporâneas no ensino de português como língua adicional. O presente trabalho teve sua origem durante esse curso, em que foram trabalhados alguns aspectos muito interessantes. Nesse momento, eu trabalhava como professora numa escola de ensino médio, em que os alunos manifestavam que não gostavam de ler e que não encontravam prazer na leitura, que somente liam por obrigação. Nesse mesmo momento, eu estava fazendo esse curso, ministrado pelo professor Leandro Diniz e Camila de Souza, em que foram trabalhados vários aspectos relacionados à leitura, e eu achei muito interessante proporcionar aos alunos uma alternativa que propiciasse algum interesse diferente na leitura e que fosse interessante para eles. Cris? Ok. Diante dessa situação, eu conheci o livro Ciumento de Carteirinha, que tem uma relação de intertextualidade com Dom Casmurro. O livro trata de uma história que se desenvolve numa instituição educativa que está atravessando por problemas financeiros. Os protagonistas, Keiko e Júlia, têm uma relação de... eles são namorados, tem uma relação dentro da escola também. E como a escola está atravessando, como falei, problemas financeiros, resolvem participar de um debate que vai acontecer numa escola próxima para juntar dinheiro para ajudar financeiramente a escola. Começam a ler Dom Casmurro para poder participar desse debate e ganhar esse dinheiro para ajudar a escola. E o protagonista começa a sentir ciúmes da namorada. Começa a se identificar com Bentinho. Bom, e essa unidade didática que a Natália criou, eu apliquei, né, na escola em que eu trabalho, que é uma escola pública que fica em São Miguel. Meus alunos têm a orientação em línguas estrangeiras a partir do 4º ano. Ele tem 2 horas semanais, e a partir do 5º e 6º ano eles têm 3 horas semanais de português. Então eu escolhi o 6º ano. Bom, e agora vamos falar sobre o marco teórico do trabalho. Sim, antes disso esqueci de comentar para vocês que o intuito de ter escolhido essa sequência didática foi justamente não apenas introduzir o tema dos ciúmes ou algum aspecto gramatical nessa sequência didática, mas ampliar o universo sociocultural dos alunos, que achamos que era o mais interessante. Durante o curso que eu realizei no ano passado, vimos alguns aspectos teóricos como comunicação, autonomia, multiletramento, interculturalidade, gêneros textuais e discursivos, decolonialidade
e práticas pedagógicas de materiais didáticos de português como língua adicional. Todos esses materiais tinham foco na leitura, na escrita, na compreensão auditiva, na produção oral, incluindo fonética, fonologia, gramática e vocabulário. Com a ajuda dos professores do curso, eu pensei a estrutura dessa unidade didática e dividi em 7 sessões em que foram trabalhadas diferentes habilidades. Produção escrita, oral, compreensão leitora e auditiva. Foram introduzidos conceitos como romantismo e realismo, o conceito de intertextualidade, que é o principal conceito que atravessa o projeto inteiro, os operadores argumentativos necessários para eles poderem argumentar no famoso debate que eles iam ter no final do livro, que justamente ia girar em torno à suposta traição de Capitu ou de Júlia, dependendo qual for o livro, com relação aos namorados delas. Os objetivos que eu pensei na hora do planejamento foram justamente, como comentei no começo, os alunos não sentem prazer, né? Não têm hábito pela leitura. Então, a ideia era desenvolver um projeto que incentivasse o hábito da leitura por prazer e não apenas por obrigação ou por fins específicos. Recuperar alguns conhecimentos prévios, como agora a Cristina vai contar para vocês, que ela trabalhou com os alunos. Conhecer a importância de Machado de Assis na literatura brasileira, através de um conto infanto-juvenil. Que os alunos conheçam a diferença entre o lugar da mulher naquela época e na época de hoje em dia. Aprender as características sobre o gênero debate e a importância do gênero na sociedade. E, por último, sensibilizar em relação ao conceito de intertextualidade. Bom, para começar o trabalho, eu perguntei para os meus alunos se eles gostavam de ler, né? A maioria me falou que não gosta. Outros me falaram que sim, dependendo do assunto. De fato, uma das minhas alunas tinha um livro, um romance que ela estava lendo, e outros me falaram que, bom, depende, né? Pode ser que sim, pode ser que não, dependendo da época. E, bom, depois disso, eu falei que íamos ler um livro que se chama Ciumento de Carteirinha, que eu passei o PDF para eles. E todas as aulas eles tinham que ler um capítulo do livro e fazer um resumo escrito. Na aula seguinte, a gente falava sobre esse capítulo e eles entregavam o resumo que fizeram. Bom, depois, isso começou em maio, aproximadamente. Depois de ler os 15 capítulos do livro, enviei um PDF que é este que está aqui, em que é um suplemento de leitura, né? Tem perguntas e tem teoria também. Bom, eu perguntei para eles se em alguma outra disciplina trabalharam o conceito de romantismo e realismo. Alguns me falaram que sim, que se lembravam do romantismo, de ter trabalhado em literatura. E eu perguntei que características eles lembravam. Bom, aí me falaram as características e mostrei essas imagens de um artista francês e de um artista brasileiro, em que comparávamos a teoria com a prática, né, como exemplos. E o mesmo fizemos com o realismo. Mostrei essas imagens e também lemos a teoria e comparamos com essas pinturas.
Aí, quando terminamos, eu perguntei o que eles pensavam. O livro é romântico ou é realista? Bom, eles me falaram que é realista e me falaram o porquê também. Na aula seguinte, levei uma imagem de Machado de Assis. Falamos da história de vida dele. Bom, esta tem a ver com a jornada de hoje, porque ele também era mulato, né? Contei um pouco sobre Dom Casmurro, de que tratava a história, e passei o vídeo de Moacir Scliar, em que ele apresenta o livro dele. Perdão, Cris, que é o autor de Ciumento, que eu esqueci de falar. Ah, ok. Se é o autor de Ciumento de Carteirinha. Ele apresenta o próprio livro, conta de que trata e fala da intertextualidade que tem com o texto de Machado de Assis. Aí a gente, trabalhou a compreensão auditiva e a oralidade. Eles tiveram que responder umas perguntas que estavam nesse suplemento que falei antes. Bom, na seguinte aula, comecei a aula mostrando essas imagens e perguntei se faziam lembrar de alguma coisa, né, de algo. A primeira imagem dos Simpsons, eles me falaram que alguns me falaram que fazia lembrar aos Beatles, e a outra, a maioria, mencionou a Mona Lisa, né? Então aí recuperei o que Scliar falou no vídeo da aula anterior, que falava da intertextualidade, e definimos o que é intertextualidade. Falamos que tem dois tipos, explícito e implícito, e perguntei para eles se no texto, no livro, tinha intertextualidade de que tipo. Bom, me falaram que sim, que era explícita, né? E, como sempre, me falaram o porquê também. Bom, por último, perguntei se em algum momento, em outra aula, né? Perguntei se em algum momento eles debateram ou discutiram por algo. Eles me falaram que debateram para escolher o desenho que ia ter a bandeira de formatura deles, e também das roupas, das cores das roupas, né, e tudo mais. Bom, então aí falamos da diferença entre debater e discutir. Conhecemos esse gênero, debate, e também aprendemos alguns organizadores textuais que organizam justamente os nossos argumentos na hora de debater, né? Aí eu falei que, como trabalho final, eles iam se dividir em dois grupos. Um grupo ia buscar argumentos no livro a favor de Capitu e de Júlia, que elas não traíram os namorados delas, né? E o outro grupo ia falar que, ou seja, buscar argumentos no livro que ela sim traiu o namorado Benchinho e o Queco. Bom, eles trabalharam nesses dois grupos, buscaram argumentos, usaram os organizadores textuais e se prepararam. Na aula seguinte, fizemos o debate, né, em que eles debateram como dois grupos se a Júlia e a Capitu traiu ou não. E bom, a conclusão foi que sim, ganhou, né, o grupo que falava que traíram Júlia e Capitu, os maridos. Também nesse debate apareceu o lugar da mulher hoje em dia e naquela época. Por exemplo, em Dom Casmurro, Benchinho não leva em consideração os sentimentos e o que dizia Capitu, né?
o que falava para ele, que ela falava que não traiu e ele não levava em consideração isso. Bom, eles se separaram, né? Também perguntei se eles tiveram alguma situação de ciúmes, algum relacionamento conhecido hoje em dia como tóxico. Me falaram que sim, alguns contaram que sim. Aí, bom, perguntei o que fizeram. Alguns, bom, falaram com seus amigos para que ajudassem nessa situação. Outros me falaram que foram pedir ajuda para alguns professores também, ou tutores, né, que tem na escola. E, bom, então se fez também um debate do se é bom ou não ter ciúmes, quando, né, em que nível, ou até que ponto é bom, até que ponto é ruim. Bom, e também falamos da importância do debate, porque, bom, íamos ter o debate das eleições, então também estivemos falando nisso. E, bom, para finalizar, Natália vai contar as conclusões do trabalho. Acércame um pouquinho com o Cris. Bom, nunca imaginei quando comecei o projeto que Cris ia poder tirar tanto proveito desse projeto, né? Que ela ia colocar em prática e ia conseguir que o projeto realmente tivesse tanto sucesso. Acho que uma das maiores conquistas que tivemos foi que o grupo dela realmente depois comentou que tinha começado a sentir algum prazer pelo hábito da leitura, que era esse o intuito principal do trabalho. Sim, eles estavam muito empolgados com o livro. E, bom, vamos apresentar rapidamente alguns aspectos que são mencionados nos núcleos de aprendizagem prioritários, que após terminar o trabalho, eu percebi que, sem querer ou querendo, talvez, eu tinha feito esse projeto com base em algumas coisas que eu já tinha aprendido. La consideración de la lengua oral y escrita como espacio privilegiado para el aprendizaje de saberes relacionados con otras áreas del currículo y la ampliación del universo cultural. Como comentei no começo, eu nunca pensei esse projeto para ensinar a materialidade linguística ou simplesmente operadores argumentativos. Eu pensei realmente em mudar o hábito dos alunos com relação à leitura, conseguir mudar esse hábito e, fundamentalmente, ampliar o universo cultural deles. El inicio en la percepción de particularidades culturales a partir del encuentro con otras culturas. Eu acho que dessa forma um curso do sexto ano, eles têm 5 anos de português, desculpa. 3 anos de português, 80 minutos por semana. Sim, eles não têm condições de ler Dom Casmurro, muito menos de saber quem é Machado, a não ser por uma versão infanto-juvenil que contasse a história de forma simples e poder conhecer aspectos socioculturais do Brasil naquela época e de um autor da relevância e da importância de Machado de Assis. Ok. Então, passa para a próxima. Passa. Por último, quando finalizei o projeto, aliás, esse ano eu tive a sorte de participar, de assistir um vídeo da Silvana Serrani, por outro motivo. Eu escutei um fragmento dela que achei muito interessante e resolvi colocar as palavras dela como conclusão do nosso trabalho. Desculpem, esse fragmento que eu selecionei fez parte das 7ª Jornadas Internacionais de Enseñanza de la Lengua Portuguesa e diz assim: a política cultural da proposta da multirrede discursiva
inclui que no espaço educacional das línguas, sendo que o espaço é um dos poucos espaços em que se pode ainda incluir o discurso literário, que ele seja incluso. Porque se o mundo está cheio de revistas com esse discurso banal e levamos isso também para a aula, eu não estou censurando que se levem revistas, jornais, perfeito. Mas estou advogando para que se incluam textos literários e a multirrede discursiva faz questão de que o discurso literário sistematicamente faça parte desses planejamentos. Então, que melhor que Silvana Serrani para encerrar nossas conclusões. Muito obrigada. Bom, boa tarde, gente. Desculpa aí esse breve espaço, né, técnico. Meu nome é Miriam, eu sou professora de português, eu trabalho no Linguitas, sou, né, da instituição irmã. Bom, esse trabalho que eu vou apresentar aqui também, como outras colegas, eu fiz durante o curso de pós-graduação internacional, abordagens contemporâneas no ensino de português como língua adicional, que foi fruto de uma parceria entre o Ministério da Educação da Argentina e da Fundep, né, que é da Universidade Federal de Minas Gerais, eu não avancei, e que foi financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento com o objetivo de formar continuadamente professores de português como a gente, para elaboração e seleção de material didático para o ensino justamente de PLA, né, de português como língua adicional, no caso. Então, vocês estarão perguntando por que eu estou contando isso. Porque eu quero contar que esse trabalho eu fiz durante uma semana presencial, né? A modalidade desse curso foi híbrida, virtual e presencial. E durante essa semana eu trabalhei com um colega que, como projeto, né, esse curso é federal, esse colega está em Tucumã. Infelizmente, hoje ele não conseguiu vir, mas eu vou apresentar o trabalho conjunto, né? Nós fizemos juntos e criamos um material muito interessante, muito versátil, principalmente, né? Porque trabalhamos em contextos, como falou aí Osana, sociais bem diferenciados, né? Eu trabalho aqui, Palermo, num contexto social bem específico. Ele trabalha em Tucumã, em La Cocha, uma cidade pequena, com alunos de ensino médio, alguns de ensino superior. Então precisávamos dessa união versátil, né, para conseguir que o material fosse útil para os dois, né, para nós dois. Bom, esse material, primeiramente, né, está pensado para o nível B1, tá? Do quadro europeu, e, como contei, pode ser utilizado no ensino formal, aulas particulares, curso de extensão. É bem, né, fácil de ser adaptado, né? Bom, eu vou me sentar para ler do computador, que é bem mais fácil. É mais fácil ler daqui do que lá. Bem, então, os objetivos que nós tínhamos na hora de criar esse material eram, primeiramente, explorar gêneros discursivos, mas partindo de uma visão, um enfoque decolonial, né, que eu não vou aprofundar na temática, porque aí a Osana explicou muito bem, né, o que tem a ver com decolonialidade. Nós também queríamos contribuir a desenvolver, né, propiciar um ambiente para desenvolver o letramento crítico, né, uma reflexão crítica a respeito dos materiais, que geralmente não se passa, né, nos livros didáticos que temos na mão. E também ter uma visão mais aprofundada e crítica sobre a temática que nós vamos trabalhar, que eu vou contar agora, que
é a escravidão, né? Nós queremos aprofundar sobre as questões raciais e a escravidão como uma temática que não está somente no passado, que ainda, né, continua até hoje na sociedade brasileira, que é bem heterogênea e que às vezes isso fica perdido lá nos materiais. Então vamos tentar pegar toda essa questão e trazer nessa unidade didática informação e material útil, né, para aprofundar nesse tópico. Bem, então, nós criamos essa unidade que se chama, a contemporaneidade da escravidão, e que está dividida em momentos, cronologicamente. Um primeiro momento tem a ver com o contexto histórico, né, no qual se passou a escravidão. Então, vamos pegar gêneros discursivos como poema, artigo, anúncio de busca de escravos, para trabalhar questões linguísticas, né? Obviamente, aula de Plá, né? Mas também queremos aprofundar sobre essas questões sociais invisibilizadas, né? Que geralmente ficam por fora dos materiais. Então, por exemplo, né? Esses são exemplos, porque não vou apresentar a unidade completa, porque é bem extensa e não dá o tempo, infelizmente, mas apresentar alguns exemplos de como nós conseguimos trabalhar com esses materiais. Por exemplo, pegando aí A Negra Fulô, de Jorge Lima, que é um poema, não sei se vocês conhecem o poema, é bem conhecido. Um poema que conta a experiência, né, a vida dos escravos, da escravidão, né? Focando-se na Negra Fulô, que é uma escrava, né? E conta como era a vida dela nesse poema. Então, esse poema tem uma evidência, né, da relação de poder que existe entre a senhora e a escrava, que nós podemos perceber por meio do uso do imperativo. Então, nós vamos tomar esse poema para apresentar a questão do imperativo, mas também vamos trabalhar sobre essa relação de poder que se passava, né, nesse poema, e vamos pedir, por exemplo, para o aluno encontrar esses comandos, né, no imperativo: bem balançar minha rede, bem me ajudar, ó fulô, e passar para formas mais polidas da língua, como por exemplo: você gostaria de balançar minha rede? Você poderia me ajudar, por favor? Então, estamos pegando uma questão gramatical, verbal, mas também trabalhando uma questão histórica, né? Essa relação de poder histórica que se passou nessa época. Além do mais, trabalhamos com a investigação, né, com a pesquisa sobre a escravidão aqui na Argentina, pedindo para os alunos investigarem o que eles sabiam, né, fazendo referência ao artigo que nós trabalhamos sobre a questão da palavra senhã, que é a senhora, né, da escrava, e também com a descrição física partindo dos anúncios de escravos fugidos, né, do século XX. Esses anúncios têm muitas palavras, né, que ajudam a descrever uma pessoa fisicamente, e partindo deles vamos trabalhar com essa temática lá em sala de aula. Esse é um primeiro momento. Um segundo momento, vamos já ir para as comunidades remanescentes da escravidão e as formas de resistência que continua, né, desde a escravidão até hoje. Então é uma transição, né, no meio. Então, né, para apresentar este momento na unidade, vamos trabalhar com os povos quilombolas, né, que vão ser um tópico para pensar quais são as condições de vida deles, né,
vamos trazer um texto que se chama Quilombolas no Brasil. Vamos trabalhar com esse texto, pedindo para o aluno pensar, tá? Para visibilizar esses povos. E vamos falar sobre a palavra, o termo quilombo. Que isso depois eu vou contar uma coisinha lá mais para o final, né? Para fechar, que foi muito, muito enriquecedor para o aluno. Finalmente, um terceiro momento da unidade tem a ver já com a influências da escravidão e dos povos de origem africana nesse momento, né, na atualidade. Portanto, vamos pegar para isto como gênero discursivo um samba enredo, né, da Beija-Flor, bastante atual, 2022, né? E também vamos pegar aí uma entrada de enciclopédia falando um pouquinho sobre uma autora que já apresentou também Osana, a Leila Gonzalez, né, que fala sobre o português, que é, né, que justamente fala sobre a influência que tem as linguagens africanas no português do dia de hoje, né? Quando nós falamos cê tá bem, né? Essas questões bem daquela época, né? Da influência africana na língua. Tem muita também, ao longo da música, tem muita palavra que provém do Bantu, né? Então também tiramos palavras desse samba enredo para pensar qual é a origem dessa linguagem. Já acabou essa linguagem ou ainda continua hoje estando presente na nossa língua do dia a dia? Então, partindo desses gêneros, começamos a pensar atividades, né, que levam o aluno a uma reflexão crítica. E vamos trabalhar com perguntas, mas não perguntas literais, né, sobre o texto que nós lemos e respondemos. Vamos tentar fazer com que o aluno reconheça o propósito do texto, a modalidade, né? O que é aquilo que o autor está dizendo? O que é aquilo que não está dizendo nesse texto? Qual é a sua posição? E também vamos tentar que o aluno se posicione ele mesmo como um agente, né? Que faz história. Ele faz parte dessa questão socio-histórica nesse momento e, portanto, tentamos que essa reflexão gere um posicionamento do aluno perante o material. Então, aqui temos alguns exemplos das perguntas e atividades propostas a partir do samba enredo, né? Por exemplo, essa música tem como objetivo fazer um protesto. Qual é esse protesto e quais versos o representam? Por que, segundo o texto, a escravidão ainda não acabou? Quais indícios você pode encontrar a respeito disso? E aqui temos a questão do posicionamento do aluno, né? Imagine que o vídeo oficial do samba enredo foi postado no Instagram da Beija-Flor e você, como seguidor da página, decidiu escrever um comentário para a escola de samba. Posicione-se indicando se você gostou ou não do samba enredo e comentando sua opinião a respeito da atualidade e da importância da temática do Brasil. Então, não é simplesmente trabalhar com o conteúdo, né? É ir além. Além disso, partindo desde o gênero discursivo. Bom, e como eu comentei antes, partindo desse samba enredo, né, nós vamos tirar palavras, termos que provêm do Bantu, da língua africana, do português que a Leila, né, Gonzalez fala, e vamos retomar essa ideia, né, da presença atual da africanização da língua atual, né? Então, essa era a ideia com a unidade que nós pensamos para trabalhar. E temos uma conclusão assim em conjunto, junto com José, que é que ao mobilizar esses gêneros que nós escolhemos, conseguimos trabalhar questões linguísticas e ampliar o repertório linguístico do aluno, mas também propiciamos a reflexão crítica sobre as proximidades e diferenças da cultura, mas não só da cultura que estamos estudando, também a própria, né?
porque o aluno teve que contrastar o que se passava no Brasil, o que se passa na Argentina, a respeito da escravidão. Também conseguimos analisar criticamente os textos, né, com essa questão que eu contava antes. Qual é o propósito do texto? Qual é a modalidade? Que vozes estão lá no texto? Né? Qual é a posição ideológica do autor? A minha, como leitor, como aluno. Então, eu acho que foi a seleção de gêneros era muito interessante. Os alunos, agora vou contar um pouquinho disso, né? Qual foi a resposta dos alunos perante esse material. Como eu contei no começo, é bem versátil, então admite algumas mudanças para ser utilizado, né, como português para a língua de dança ou acolhimento, e também nos permitiu fazer algumas modificações no momento em sala de aula e conseguimos utilizar o material com algumas coisinhas diferentes do que nós planejamos inicialmente. Então, mudamos algumas coisinhas, como propor a leitura em voz alta dos alunos e dessa forma levar o aluno à reflexão. E, por exemplo, com a questão da palavra quilombo, se passou uma coisa muito engraçada. Os alunos estavam todos falando, quilombo, porque obviamente nós perguntamos a diferença entre quilombo em espanhol e quilombo em português. Então, quilombo, todo mundo rindo sobre a palavra quilombo, não. Quando nós nos aprofundamos, né, um pouquinho mais sobre a temática dos povos quilombolas, a situação deles lá na Paraíba, porque o livro que nós apresentamos para os alunos é sobre quilombolas, especificamente da Paraíba, eles ficaram, não, mas Sora, não consigo me rir dessa temática, porque é uma temática séria, não dá para começar a rir disso. Então, eles começaram a ter mais empatia com a situação, com o material. Então, eu acho que isso foi um ganho muito, muito bom, né, que conseguimos com esse material. E outra mudança que também gerou uma mestra, né, para os alunos foi a utilização de Luzia e ChatGPT. Na hora de pesquisar sobre a escravidão, pedimos para os alunos utilizar inteligência artificial. E, portanto, eles conseguiram perguntar para o aplicativo em português sobre a escravidão na Argentina. Então, conseguiram utilizar a língua numa situação concreta de uso. Isso foi muito produtivo. E também eles conseguiam, né, tirar informações sobre o seu próprio país, o que se passou com a sua própria cultura. E essa mistura gerou um debate bem interessante entre eles. Eu não sabia, olha, aqui em Tucumã, porque isso se passou em Tucumã. Em Tucumã tínhamos escravidão, que bom. Então ficaram todos muito empolgados, curiosos, né, de saber um pouco mais sobre a temática. Então, foi eu acho que foi um bom material e que dá para ser ampliado e utilizado. Se vocês quiserem ver o material, podem mandar um e-mail para mim ou para José, nós podemos compartilhar, para vocês dar uma olhadinha no material todo, né? Bom. Estava no tempo. Olá, boa tarde a todos. Quantos assuntos diferentes, né? Passamos de uma coisa para outra completamente diferente. Esse trabalho aqui, na verdade, é um componente de indicação do grupo de pesquisa lá da Faculdade de Córdoba, que somos 7 professores pesquisadores, e é um componente da nossa pesquisa que se chama Português Brasileiro, Redes Sociais, Influencers e Representações Sociais da Língua das Línguas. O diretor é o professor Alejandro Ballesteros e a Graciela Ferrares é vice-diretora. E o trabalho que eu preparei com a Cássia, que a Cássia também não está aqui, a Cássia está lá em Córdoba agora, se chama Construções Morfofonológicas na Formação de Palavras.
o cruzamento vocabular, análise, abordagens e usos nas redes sociais. Porque pesquisar é preciso. Bom, aí está o título. Eu já falava da Cássia, que a gente fez junto o trabalho dos cruzamentos vocabulares. Vamos lá então. Claro, os processos de formação de palavras na língua portuguesa, a língua dispõe de vários artifícios para combinar e recombinar morfemas, criando palavras novas. Diversos motivos nos levam a reformular e ampliar nosso vocabulário, atualizando e divulgando nas redes sociais, pois a língua é viva e está em constante modificação, visando a comunicação entre os seus falantes. Como vocês sabem, a língua portuguesa apresenta dois processos básicos de formação de palavra, que é a composição e a derivação. A composição, por exemplo, quando formamos palavras pela junção de pelo menos dois radicais. Por isso que geralmente se chama palavras compostas. Então, gira, sol, girassol, passa, tempo. E a derivação de palavras é formada a partir de uma palavra primitiva, onde obtemos palavras derivadas por meio de acréscimo de afixos, que podem ser prefixos ou sufixos. Por exemplo, a palavra valor, valorizar, desvalorizar e assim por diante. Então, temos a composição e a derivação na formação de palavras. Também tem outros processos, como é a abreviação vocabular, empréstimos linguísticos, siglonimização, neologismo de semântico, onomatopeia. Também temos a redução ortográfica, que aparece nas mídias, que vocês conhecem várias dessas reduções, né? Agora, entendi, ó, daqui a pouco, é verdade também, códigos que se usam nas redes sociais. Mas nós estamos falando do cruzamento vocabular, como processo de formação de palavras. E vários autores dão várias nominações para esse processo de formação de palavra. Alves chama esse processo de palavra valise. Sandman, palavra cabide. Amálgama lexical ou azeredo. Palavras cruzadas, Silveira. Amálgama Lopes. Fusão vocabular, Basílio. A Marita Basílio, que é uma das principais pesquisadoras do assunto. E assim por diante, ou seja, como vocês estão vendo, tem várias nomenclaturas diferentes. E nós gostamos mais do cruzamento vocabular. Por isso que a gente também colocou como título do trabalho cruzamento vocabular. Mas o que é esse cruzamento vocabular? Vários autores também definem de forma diferente. Eu tenho uma definição que eu gosto muito, que é aqui a da Margarida Basílio, de 2003. Ela diz que o cruzamento vocabular pode ser considerado como um tipo de composição na medida em que sua formação envolve duas palavras e o processo correspondente envolve o mecanismo de formar uma nova palavra, cujo significado e forma final decorrem diretamente da combinação dessas duas palavras. E depois, Gonçalves e Almeida dizem que o cruzamento é um processo de formação de palavras que consiste na fusão de duas bases em que preservam a totalidade, aliás, não preservam a totalidade de seu conteúdo segmental, porque não é linear. E justamente os autores falam que o cruzamento vocabular é não linear e não conectivo, porque tem uma ruptura, quebra algo, como vocês vão ver agora. Eu vou mais para os exemplos que está mais claro. Por exemplo, no cruzamento vocabular, das duas formas de base namorado, que é a base 1, né, namorado, e a forma de base 2, marido. E aí a superposição de material, né, perdas, quedas no meio, e termina no produto final, namorido. É o que dá para observar aqui as duas formas de base, outra vez, né, namorado e marido, e termina em namorido.
É por isso que eu coloquei. Observe que as duas formas base formam a nova palavra no cruzamento vocabular. E o produto mantém a sílaba tônica como uma palavra paroxítona, fiel ao nosso sistema prosódico do português, que a maioria das palavras são paroxítonas. Olha só, namorado, namorido. Terminou em namorido, que também é uma palavra paroxítona. Outro exemplo, como reza a lenda, que Abrolhos, maior reserva de biodiversidade marinha do Atlântico Sul, recebeu tal nome porque os primeiros navegadores portugueses que chegaram à ilha diziam Absólios, Absólios, no português de Portugal deles, né? Absólios. E aí, juntando Abra e os olhos, surgiu o cruzamento Abrolhos, que aí está o lindo lugar Abrolhos, né, lá onde todos nós gostaríamos de estar agora, mas já em pouco tempo estaremos, nas férias. Outro cruzamento vocabular é um verbo, né? Bebemorar. Será que esse verbo existe? O termo bebemorar não consta no vocabulário ortográfico da língua portuguesa, não existe no vocabulário, mas existe no vocabulário popular e é bastante utilizado em músicas. Então, na linguagem popular, bememorar significa beber e comemorar. Comemorar principalmente com bebidas alcoólicas, para que seja mais divertido, né? Aí, ó, tem a conjugação do verbo bememorar, tem a música do Leonardo, né? Tem a música do Latino também, né? E por isso, ó, feliz aniversário, vamos bememorar, sim, vamos bememorar. Outro cruzamento de vocabulário. Outro cruzamento é da música Vamos Embora, da Adriana Calcanhoto, que vocês devem conhecer, né? Entre por essa porta agora, diga que me adora, você tem meia hora para mudar a minha vida. Vem, vambora, que o que você demora é o que o tempo leva, etc. Aqui está a música, claro que eu não vou passar para não perder mais tempo, que já estamos correndo. Outro cruzamento é de teles, mais espectadores e pescadores, que deu no cruzamento telespescadores. Boa tarde, amigos telespescadores e internautas. Como informamos ontem, o programa de hoje, blá, 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 blá. É o cruzamento vocabular entre essas duas palavras que se fala bastante nesse programa Pesca Dinâmica. Todo pescador lá no Brasil conhece esse programa de telespescadores. Efeitos escritos, sonoros e visuais nos cruzamentos. A necessidade de criar novas palavras para se comunicar tem certa intencionalidade. Esta estratégia de inovação vocabular também é bastante utilizada na publicidade, na propaganda, como meio de chamar a atenção do consumidor ou ao mesmo tempo, né, para tornar algo mais chamativo, para pescar a pessoa para que compre para consumir. Por exemplo, aqui temos o outro cruzamento das duas palavras de base chocolate e panetone, que obviamente deu no cruzamento chocotone, né? Então, chocotone torna-se perceptível e evidente que não se trata de um simples panetone, mas sim de um panetone com chocolate, que é muito mais delicioso, né, do que o panetone simples. Justamente agora, aos poucos, estamos nos aproximando na época natalina. Você assistiu ao filme espanhol, mais inglês, ao filme Spanglês? Se não assistiu, aí está o convite. Se trata de uma mulher e a sua filha que migram do México em busca de uma vida melhor nos Estados Unidos, e aí ela se mete com o dono da casa lá, e aí dá toda uma história. E termina nesse lindo cruzamento vocabular, né, que se chama Spanglês. Assim como você sabe que também tem português, espanhol, português, portunhol, digo, né? E mais derivações. O que é que você está usando neste momento? Um sapato ou um tênis? Nenhum dos dois? Eu estou usando um sapatênis.
que é o cruzamento de vocabulário entre sapato e tênis. Né? Aí temos nessas duas bases a terceira, que é o sapatênis. Super comum no Brasil. Outro cruzamento é o sertanojo. Né? Sertanejo, né? E nojo, da música sertaneja. Sertanojo. Aí apareceu lá, que saiu na rede social, uma prefeitura que tem coragem de pagar R$2.000 para professores por mês e R$800.000 por 2 horas de música sertanojo. É um tapa na cara da sociedade. Né? Como eu dizia, isso tem muito efeito forte na sociedade, político, de propaganda e essas coisas que são... Né? O que mais? Justamente, os políticos são alvos preferidos na formação de cruzamento de vocabulários. Aí, ano passado, que foram lá no Brasil as eleições, né, imagina quanta coisa surgiu entre o Bolsonaro e as coisas do Lula. Assim como aqui surgem também dos dois com M. Né? Bom, olha só, outro dia eu escutei que um falou para o outro, se eu fosse o Pinóquio, olha só. Onde é que é? Aqui. Então, assim, a mesma coisa com o Bolsonaro, também tem, por outro lado, a história que surgiu com o Lula, né? Lula ladrão, não sei o quê. Depois, inclusive, Lula ladrão, você roubou meu coração, etc. Né? Ou seja, é o cruzamento esse de Lula ladrão e Bolsonaro, e Bolsonaro, e Bolso lixo, Bolso não sei o quê. Né? Que são alvos preferidos. Em outros idiomas também tem isso. Por exemplo, em espanhol, amigovios. Somos amigos ou novios? Por ahora, somos amigovios. Né? É a combinação, né, de amigos e novios, que se usa em vários países, não só na Argentina, mas também no México, no Paraguai, no Uruguai, que significa isso. Outro cruzamento nos domingos de noite tem um programa esse, Domingo mais Gol, que termina em Domingo. Todo lo que tenés que saber depois de cada fecha, assista em Domingo. Porque Riquelme, que está com confusão com o Boca agora, para ser vice-presidente, sei lá, uma época atrás o Riquelme estava feliz, depois triste, e juntando o jogador, né, Riquelme com triste, e Riquelme dá Tristelme, né? Coitado, tá de novo aí. Esse ano, em setembro, teve esse evento aí em La Rural. E quando eu vi cerveçar, olha só, outro cruzamento, pode ser de duas coisas, cerveja e tomar, né? Cerveçar e cerveja e artesanal. Cerveçar, né? Cerveja artesanal. Outro cruzamento. E outro cruzamento é o que está na TV também. Argentina, Venezuela, que termina em Argenzuela. E com todas as fofocas que tem na TV de tarde aí. Bom, dê asas para a sua imaginação. Eu mostrei vários cruzamentos vocabulares, agora chegou a nossa vez, para que seja um pouco mais interativo aqui. Vamos ver alguns cruzamentos vocabulários que a gente pode armar. Esse aqui eu criei ano passado. Estamos precisando reaprender a cagar, sem usar o celular. Aí usando cagar mais celular, para mim dá cruzamento vocabular cagalular. Onde está a Fernanda? Cagalulando no banheiro, como sempre. Ou você não acha que isso é um bom cruzamento vocabular? Quem não vai no banheiro e não faz 1 ou 2 sem o celular, levante a mão. Ninguém levantou a mão. Então, cagalular, né? Com o celular na mão. Bom, eu criei esse, agora vocês vão criar este aqui. Qual será a nova palavra? Querem uma dica? Isso uma vez era tecnologia. Agora já não é mais. Ela se tornou obsoleta, velha. E se eu junto tecnologia com velha? Tecnovelha. Claro. Tecnologia velha, tecnovelha. Bom, vamos com mais, vamos com outros. Abraços mais beijos
Vocês conhecem que dá abrejos. Segunda, número 2. Qual a palavra que formamos novela com velha agora? Vai dar novela. Ela é minha. Não é minha. É minha do Said. Lembra da novela lá? O Clone. É uma novela. Novela velha. Caligrafia e feia. A letra dos médicos. Né? Caligrafia. Chá mais café. Chafé, que é um café tão fraco que parece um chá. Né? Um chafé como você nunca viu antes. Aqui está o chafé da japonesinha. Número 5. A união ortográfica de português e espanhol, como vocês sabem, portunhol, linguajar em que se mistura a língua portuguesa e a língua espanhola. Portunhol. Resultados, para vocês, acertaram 5, né? Todos, perfeito. E considerações finais. Considerado um processo marginal, como nós vimos, de criação lexical, o cruzamento vocabular apresenta características partilhadas como outras línguas e permite inseri-las na morfologia como junção de itens lexicais que não preservam a totalidade de seu conteúdo segmental, nem a sua estrutura prosódica, mas a sua sequencialidade linear, pelo motivo pelo qual observamos raras ocorrências de dicionarização, pois os cruzamentos vocabulares se manifestam no uso cotidiano e informal da língua, com enorme força expressiva pelo fato de traduzirem a comunicação da sociedade contemporânea, sendo encontrado na linguagem publicitária, nos textos e crônicas de humor e de forma acentuada sempre nas redes sociais. Aliás, uma das poucas palavras dicionarizadas é portunhol, né, até agora. Então, comprovamos que em quase todos os cruzamentos apresentados, após a fusão dos elementos, um mantém sua integridade morfológica e o outro sofre uma ruptura de sequencialidade linear, uma vez que há sobreposição de material segmental para formar o produto final, conforme adolescente, né, que está perdendo elementos. Qualquer que seja a finalidade de sua criação, há uma especificidade nessas formas, constituindo criações de um sujeito falante que manifesta através delas um ponto de vista renovando uma dada realidade, relevando uma criatividade lexical que o falante possui para ampliar o seu sistema linguístico, de forma consciente, motivadora e pontual. Bem, e depois tem outro comentário aqui dos falantes. E então, eu quero dizer que sem inovações, sem palavras novas, né, o surgimento de novas unidades lexicais, a língua, com o tempo, empobrece e envelhece. Mas, seus falantes, nós não queremos envelhecer. E os falantes, então, depositam nas novas gerações a faculdade de criar novas construções lexicais, que, apropriando-se da língua, a mudam visando uma comunicação mais próxima de seu modo real de expressão. Assim, a língua se encontra perpetuamente rejuvenescida e não envelhecida, ao passo que seus falantes, nós, infelizmente, envelhecemos, né? Aí tem uma frase do Marcos Banho que ele diz: aceitar a mudança é se sentir, de certo modo, desposseído, é perder um poder sobre e pela língua. Palavras sábias do Marcos. A aceitabilidade dessas novas palavras no meio social depende não só da vontade individual, como também de um consenso social e cultural. Acreditamos que produtos de cruzamento como, por exemplo, Gornaldo e tantos outros que vimos aí no trabalho, sejam construções comuns e utilizadas entre os falantes ouvintes do português brasileiro
todos os dias, em todas as esquinas. Aqui só um exemplo, Gornaldo, o Ronaldo que estava gordo e agora está mais gordo ainda. E como nós estranhamos o Gornaldo na seleção brasileira para fazer gol. Né? Então, não acredites em palavras, acredita em palatitudes. Aí temos o cruzamento em palatitudes, palavras e atitudes. Tem que fazer coisas, porque as palavras são levadas pelo vento. Aqui temos algumas referências, né, do trabalho apresentado. E então agradecemos a sua participação nesse evento acadêmico. Obrigracias, né? Abraços e beijos. Cássia e Luiz. Antes do intervalo, Nélida, eu tenho umas palavrinhas para dizer aqui, e eu sei que você tem outra para falar do abaixo-assinado, né? Claro, em primeiro lugar, antes do intervalo, em nome da APP, dos meus colegas da diretoria e de todos os sócios, queremos agradecer ao Línguas Vivas pelas instalações, por toda a logística, para tornar realidade essa réplica do nosso trabalho, como foi falado no começo, que foi feito lá em Santa Fé, nos dias 27, 28 e 29 de setembro. Na verdade, essa aqui é a segunda réplica das jornadas lá. A primeira foi realizada justamente semana passada em Santa Fé. Foi a primeira, com outros expositores e outras temáticas e outras comunicações. E agora, uma semana depois, temos aqui a segunda réplica, também com outros expositores, e nós juntamos a jornada de hoje, essa segunda réplica, junto com o que vai acontecer depois das 6h30, né, da comemoração do mês da consciência negra. Né? Ou seja, a gente juntou tudo isso num dia só, e, bom, foi possível, graças a Deus, as instalações do Línguas Vivas. Ou seja, aí a APP está fazendo essas duas réplicas. Nós estamos há um mês e meio que começamos com a nova diretoria e já estamos fazendo 1000 coisas. A ideia é fazer mais coisas, mas tudo vai devagar, tudo é burocrático, tudo tem que passar pela assembleia, pela aprovação, né? Mas semana que vem já terá outra, e já quero convidar todos vocês para a próxima, que vai ser no dia 23. Semana que vem, às 19 horas, que será a primeira mesa de conversa da APP. Vamos dialogar com a doutora Virgínia Rubio Scola, da Universidade Nacional de Rosário. Conhecem a Virgínia? Vamos refletir com ela, né? Vamos se juntar com ela para refletir sobre o ensino e a aprendizagem de PLIR. Sabe o que é PLIR? Também não. É o português, língua de integração regional. O moderador dessa primeira conversa será o meu colega Richard Brunel Matias, que aliás é o presidente da APP. Então você pode acompanhar isso pelo canal do YouTube da APP, que já está circulando nas redes sociais. Ou seja, isso vai passar no canal do YouTube da APP, e a jornada de hoje vai sair, não sei, hoje de noite ou amanhã, no canal de YouTube do Línguas Vivas. Isso. O que mais? Seja sócio ou sócia da nossa querida APP. Quem não é sócio ainda ou não é sócia, pode escrever um e-mail para a gente. O e-mail é muito fácil, aapportugues@gmail.com. Repito, aapportugues@gmail.com, porque nós precisamos de muitos e muitas sócias. Por isso que a ideia nossa é convidar mais e mais professores que associem-se na APP, porque juntos somos mais fortes, e a ideia é que sejamos fortes de verdade. Né? Obrigado. Você tem ela aí? Já que está. Ui, aonde que estaria? Tenho que sair daqui. Onde será? Minimiza. Qual?
Ese. Ahí está. PDF declaración. Doble clic. Mais 5 minutos, assim a gente fala um pouquinho sobre a declaração que foi assinada, foi elaborada no Congresso. Sim? Quer ler? Sim. E lemos isto e deixamos um pouquinho de espaço para perguntas. Sim, perfeito. Então, essa declaração foi feita justamente nas últimas jornadas lá em Santa Fé. Em Santa Fé de la Veracruz, sendo el 29 de setembro de 2023, no marco do 11º Congresso Nacional e 6º Internacional de Professores de Português, organizado por a Associação Argentina de Professores de Português, a APP, que você será o próximo sócio, em torno do lema Políticas de Ensino em PLE, novos desafios para novas realidades. Práticas de enseñanza en PLE, nuevos desafíos para nuevas realidades, haciendo uso de las facultades del artículo 14 de la Constitución Nacional, comprendiendo que el Estado ha generado y genera políticas públicas vinculadas a la gestión de las lenguas en el sistema educativo nacional, provincial y municipal. Elabora y publica documentos oficiales, leyes, diseños curriculares y directrices que promueven el plurilingüismo en las diferentes esferas escolares. Garantiza espacios de formación pública de profesores en universidades y institutos de formación docente. Los bajo firmantes, en consonancia con la Ley de Educación Nacional 26.206 y la Ley Nacional número 26.468, que establece la oferta obligatoria de portugués en la escuela. Potenciamos a nuestras... Peticionamos a nuestras autoridades ejecutivas, legislativas, ministeriales y demás funcionarios públicos que se desempeñan en el ámbito de educación. Punto 1. Gestionar espacios de discusión sobre la enseñanza y aprendizaje de las lenguas a fin de generar políticas lingüísticas para la implementación de lo establecido en las leyes mencionadas y la reglamentación de la Ley 26.468 en consonancia con la perspectiva plurilingüe e intercultural que atienda las necesidades de la diversidad contextual. Promover la formación en lenguas y en especial la de portugués como lengua de integración regional, PLIR, que yo falaba antes, latinoamericana, considerando que toda lengua tiene una función social y política constitutiva en términos identitarios, culturales y comunicativos, y en vista que el portugués es una de las lenguas centrales para la constitución de la ciudadanía regional establecida por el Parlasur. Impulsar y desarrollar proyectos sustentables de inserción en el tiempo que permitan el desarrollo laboral de los profesores de portugués. Generar espacios de cooperación regional para la concertación de políticas y gestión de lenguas que articulen la educación en el proceso de integración del Mercosur y Parlasur, estimulando la movilidad de intercambio y la formación de una identidad y ciudadanía regional. Garantizar el cumplimiento de los acuerdos regionales, convenios y la normativa vigente y crear espacios de debate, mesas de diálogo, consorcios, convocando a las asociaciones de profesores, investigadores en educación bilingüe y especialistas en política lingüística, entre otros
actores. Entonces, esa fue la carta que hicimos y los que estamos presentes ahí, casi todos firmamos. Y esa carta está circulando, estuvo semana pasada en la primera réplica en Rosario y con Nélida la trajimos para acá también. Y pedimos para que quiere firmarla, puede firmar y ayudar a nuestra lucha. Como todos somos profesores de portugués, estamos todos en el mismo barco. Ahí Nélida tiene... Después paso a Paulinha, mas vamos ver si no quieren ir ao intervalo. ¿Sí? ¿Precisa un intervalo? ¿Sí? Oh, tem, 5 minutos de intervalo, sim, um cafezinho. tem várias assinaturas. Nós queríamos fazer aquele pequeno espaço de perguntas e respostas. Vocês já têm algumas perguntas específicas dos trabalhos apresentados? Se não, podem pensar durante o intervalo, não sei. Ou fazer agora. Fechemos o intervalo e depois fazemos. Ok.